Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada também Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo do programa Viver Bem. Já estavam com saudades? Pois é, todos os domingos o programa Viver Bem, que é o programa do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese aqui da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Todos os domingos, das 14 a 15 horas, estamos aqui juntinho de você que está se deslocando para o seu trabalho. Domingo também tem muita gente que trabalha. Que você que está com a sua família, você que está passeando e você que está namorando também. Eu, Sônia Nascimento, abrindo mais um programa Viver Bem, programa de psicologia e espiritualidade aqui da Rádio Catedral. Hoje, com 2 convidados e o tema, um tema que vocês pediram. Ainda estamos em setembro, né? Então, hoje falaremos não sobre o Setembro Amarelo, mas falaremos sobre fim, sobre finitude, sobre sentido da vida e sentido da morte também. Afinal, precisamos falar sobre a morte. Mas, gente, não se preocupem. Muitas pessoas me perguntam, falar sobre a morte? Mas que tema pesado. Claro que não, gente. Vamos pensar. Quando morremos? Será que alguém sabe? Eu ouso falar para vocês que estamos morrendo todos os dias. Então pense um pouquinho sobre isso, enquanto eu apresento aqui os nossos convidados. Antes, preciso pedir a vocês que peguem uma caneta, um papelzinho e anotem o nosso WhatsApp 3231-3560 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Para que vocês anotarem isso? Para colaborarem aqui com a gente, dando sugestões dos próximos temas, assuntos que desejam que abordemos. Colaborem com a gente. Nosso Instagram é o @pgmviverbem e também estamos no YouTube. Tá bom? Podemos começar. Eu quero dar boa tarde ao professor Gutenberg Germano Barbosa, que está, gente, visitando a nossa cidade, ainda em visita à cidade do Rio de Janeiro. Ele que é professor Gutenberg. Boa tarde, o senhor se apresente, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Catedral, né? Boa tarde aqui a Sônia. E então, a Sebastião também estar aqui conosco, da Logo Rio. Quer dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o professor Gutenberg Germano, psicólogo, logoterapeuta, também na minha comunidade, lá na cidade de Queimadas, na Paraíba. Eu também faço parte da paróquia Nossa Senhora da Guia, que é a nossa padroeira lá. E é uma alegria estar aqui para poder conversar um pouco com vocês sobre o tema da finitude, a morte propriamente. Muito obrigado, professor Germano Gutenberg. Ele fez formação aqui no Rio de Janeiro. Olha que honra, gente. E o CRP dele é 055108. Estudou numa universidade, hoje tem família aqui no Rio e hoje em dia mora em Campina Grande. Não é isso, professor? Mais próximo, algo assim, pode falar. A 30 minutos da cidade, né? Eu moro em sítio, zona rural. Mas estou sempre fazendo esse percurso, né? Do rural para o urbano, do urbano para o rural. É uma grata alegria tê-lo aqui com a gente no programa Viver Bem. E queremos dar as boas-vindas ao outro convidado que vocês já conhecem, é o Sebastião. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, professor Gutenberg. Agradecido pelo convite de estar aqui com vocês. Mas eu, como falou, você perguntou para o professor também, né? Eu sou vinculado à Paróquia Nossa Senhora de Loreto, no Galeão, na Ilha do Governador. Faço um trabalho lá de atendimento social para o pessoal. Isso, e o trabalho do Sebastião, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho profunda admiração pela pessoa e profissional do Sebastião Ferreira.
e também pelo trabalho, gente. Um trabalho assim fantástico. Fala um pouquinho desse trabalho, Sebastião. Bom, esse trabalho eu acho que vai abordar um pouquinho do tema aí, né? Lá em atendimento nós atendemos todas as comunidades, nosso trabalho está se tornando uma referência, lá não só na ilha, mas no Rio de Janeiro. Recebemos indicações de vários locais do Rio de Janeiro. E um trabalho que nós temos lá muito forte são as pessoas que desejam terminar com a vida. E muitas pessoas que chegaram lá, depois que eu passei a usar os conceitos e os conhecimentos da logoterapia criada por Viktor Frankl, ninguém mais no grupo terapêutico decidiu tirar a vida. Gente, fantástico. Eu acompanho isso de perto, porque conheci o professor, o doutor Sebastião Ferreira, aqui dentro da Arquidiocese, né? E hoje temos uma caminhada profissional muito bonita dentro da psicologia, da psicoterapia. Até temos um espaço também juntos, ainda que ele tenha o consultório dele no centro, né, Sebastião? No centro, e também tem esse centro Viktor Frankl lá na Ilha do Governador. E estamos juntos na clínica Viktor Frankl. Mas vamos ao assunto, que é o tema de hoje, é o sentido da vida e da finitude. Eu estou com um especialista, os dois são especialistas, mas o professor Gutenberg, gente, é assim, acho que todos os logoterapeutas do Brasil são fãs. São fãs porque o professor Gutenberg é um dos pioneiros da logoterapia, da abordagem logoterapia, um dos pioneiros no Brasil, gente. Fundou a logoterapia no Nordeste, na UEPB, de onde foi professor, e quem foi nunca deixa de ser professor. Professor, falar da morte ou falar da finitude talvez seja muito difícil, né? Um problema, da existência mesmo, a finitude. É difícil pensar, creio eu, né, partindo da prática clínica, é difícil pensar que vivemos para morrer. Então, há uma escapatória, né, das pessoas não quererem lidar com esse tema. Qual é o sentido de tudo isso? Nós temos uma questão, né? A morte nos provoca, de certa maneira, um temor, né? Pensar nela. De certa maneira, a morte é vista na nossa cultura ainda como um tabu. Não queremos falar dela. E até quando alguém morre e vamos a um velório, ou quando isso ocorre na nossa família, nós sempre tomamos como aquilo é algo do outro, não é algo que não vai nos acontecer, mas vai nos acontecer num determinado momento da existência um dia. De maneira que nós não queremos tomar consciência de que somos transeuntes aqui, né, na Terra, de que estamos aqui, como dizia um sábio, um filósofo, com visto temporário, né, 10, 20, 30, 40, né, 80 anos, não sabemos. Então, mas qual é a questão aí? Se a morte tira o sentido da vida, na perspectiva da logoterapia e análise existencial, na perspectiva, Frankl se perguntava e coloca: a morte tira o sentido da vida? O fato de sermos finitude, que não vamos poder estar aqui indefinidamente? Não. Então, é exatamente por conta de que temos consciência de que não vamos estar aqui eternamente, né, no espaço e no tempo, que não podemos deixar de fazer algo no mundo. O que é decisivo para nós? Que nesse tempo que nós temos aqui, se é 10, 20, 50, 60, 70 anos, 80, nós possamos fazer o melhor que a gente pode, né? Dar o melhor que podemos dar de nós mesmos para o outro, para o mundo, né? Para as pessoas que coexistimos, que amamos, que vivemos. Então, se temos a família, então construímos um projeto, né? E então a morte não tira o valor, a expressão da vida, a alegria de viver. Essa é a sensação
que o fato de que diante da morte, quando nos deparamos, que isso apagasse tudo, não apagasse todas as luzes. Não podemos pensar dessa forma. Temos que estar aberto. Acima de tudo, afirmar a vida naquilo que ela tem, enquanto poder criar, enquanto poder produzir, vivenciar o mundo, se alegrar com as coisas, apesar da morte, apesar de sermos transitórios aqui. Porque isso é que dá sentido à vida. Se nós nunca fôssemos morrer, então também não teríamos como nos preocupar com hoje, com amanhã, ou depois de amanhã. Mas exatamente porque não vamos estar aqui indefinidamente, não podemos ficar adiando as coisas. Não? Devemos tomar a vida como tarefa e fazer aí o melhor possível. A morte, de certa maneira, é de todos os eventos que pode nos acontecer, aquilo que é inadiável. Ela é uma espécie de destino. Ela é uma espécie de destino. Nós não vamos escolher a morte, mas há situações na vida em que a pessoa pode ter chegar a essa fatalidade. Sim. Pelo desespero, pela angústia, sim. E renunciar às possibilidades todas que a vida nos coloca. Exatamente por conta da morte é que a vida é plena, cheia de possibilidades. E toda a questão a vida não perde o sentido, a nossa vida não deixa de ter sentido e de podermos continuar no mundo produzindo, criando e vivenciando, apesar de um dia termos que partir. Mas não vamos acumular coisas, não vamos pensar em ter tantas coisas, porque tudo isso é um senso comum, não é o que a gente ouve no cotidiano. Porque daqui a pouco, amanhã ou depois, podemos não poder estar mais com tudo isso. Não. Isso é um pensamento fatalista, é um pensamento que não leva a um sentido mais pleno da existência. Certo, professor. Muito obrigado. Suas colocações têm muita profundidade, muita propriedade. Sebastião, professor Sebastião Ferreira, doutor Sebastião, que é sentido? Nós estamos falando de sentido de vida, sentido da morte. Vamos trazer um esclarecimento um pouco para os nossos ouvintes. O que é sentido? Bom, isso é uma pergunta dúvida, se você Sim. olhar a palavra, né? O que é sentido, o que nós sentimos também, né? Sim. Bom, você estava falando aí, ele falou em desespero. O desespero é uma coisa que se aprende ao longo da vida, porque ninguém nasce com desespero. As pessoas nascem num ambiente de preferência calmo, tranquilo, se for um parto normal, e se for um parto cesáreo, tem um ambiente preparado e com pessoas capacitadas ao lado. Nós viemos ao mundo com, como você falou, né, um bilhete de passagem. Tem um destino, vai ter chegado. E esse sentido, muitas das vezes, ele não é construído, ele é desconstruído. As pessoas ao longo da vida, elas vão sendo preparadas para sempre buscar a autopreservação. Mas autopreservação em vida, mas não a autopreservação de viver uma vida com sentido. Viver uma vida com sentido é você procurar, em cada situação da sua vida, você tomar decisões em que isso seja benéfico para você, benéfico para outras pessoas, e isso sirva de exemplo para outras pessoas. Sentido a gente encontra em vida. O sentido, quando a pessoa morre, ele fica, né? O senhor me fez lembrar aí um filme Vendedor de Sonhos, né? E tem uma cena do velório que o protagonista chega lá, né? Tá o velório e ele fala assim: mas por que vocês estão desesperados? Ele não morreu. Ele fala uma coisa assim: não lhes peço que silenciem sua dor, mas que silenciem o desespero. Não espero que estanquem suas lágrimas, mas estanquem os altos níveis de angústia. A saudade nunca é resolvida, mas o desespero deve ser aquietado, pois não honra quem partiu. E muitas das pessoas hoje temem a chegada desse porque não sabem como vão chegar nesse momento. Um exemplo disso também
é o filme, o caso do Benjamin Button, que ele nasce já idoso, né? E ele vai regredindo na idade dele. Durante o filme, né, em nenhum momento ele está preocupado com o último dia de vida dele, porque ele sabe como ele vai chegar na finitude. Ele vai morrer nos braços de uma mulher. E hoje o que angustia muitas das pessoas dentro de vida, elas não veem sentido na vida, porque elas não estão preparadas para esse último momento da vida dela. Como vai ser? Quem vai estar do meu lado? O que vai acontecer comigo? Sem essa visão, sem ele ter isso construído nele, ele parece que a vida não tem sentido. Eu estou vivendo para quê? Para morrer? Não, você está vivendo para deixar um legado. Como o Victor Frankl deixou um legado para nós. Sim, muito obrigada, Sebastião, professor Gutenberg. Por incrível que possa parecer, vocês acreditam, gente, que já terminamos o primeiro bloco? Então, sentido, vida, qual é o sentido da vida? A vida é uma oportunidade, um conjunto de oportunidades para se realizar sentido. E vamos falar sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral e do programa Viver Bem, que é o programa que nos permite refletirmos sobre a vida que a gente tem, como é bom viver, como é bom ser gratos a Deus por essa grande oportunidade de realizar sentido do momento, sentido na vida, sentido da vida. Vamos agradecer todos os dias, gente, porque acordar é o grande presente. Ao despertarmos, podemos escolher a atitude que devemos tomar ao longo do nosso dia. Professor Gutenberg, o tema de hoje do programa Viver Bem é o sentido da vida e da finitude. Já falamos do sentido, vamos explorar um pouquinho, mas afinal, o que é finitude? Acho até que o senhor já falou um pouco. Mas o que é? De uma forma mais simples, penso que finitude é ter consciência que em algum momento tudo que temos chegará a um fim. Não é isso? Então, nós somos seres finitos. O que isso significa? O que isso quer dizer? Que nós habitamos um tempo, né? Um tempo histórico, numa comunidade, numa família, estamos ali. Depois que temos que delinear um percurso de vida para nós mesmos, um projeto de vida. Né? Isso tudo obedece ao espaço em que nós habitamos, a comunidade, tem uma história nossa mesmo, desde que já nascemos numa família. Isso obedece também a um tempo, não é? E então a finitude tem a ver com tudo isso. Aonde nascemos, aonde nos situamos no mundo, como vamos aproveitar o tempo que está posto para nós. Nascemos no âmbito do tempo, vivemos no horizonte do tempo. É exatamente esse horizonte do tempo, de 10, 20, 30, 80 anos, que é nesse percurso que nós podemos significar a vida. Nós podemos dar um sentido para a nossa vida. Então, se estamos no mundo, se fomos lançados aqui, no seio de uma família, de uma comunidade, então nós temos a responsabilidade, né, de tomar a nossa vida como tarefa e torná-la significativa, criando, constituindo novas famílias, criando os filhos que temos, criando uma obra de arte, enfim, fazendo algo no mundo que vai preencher um sentido para nós, independente do espaço em que habitamos, do tempo a que estamos, né? Do tempo onde estamos inseridos nesse curso temporal da vida. Então, tudo isso demanda o que falamos
configuramos como finitude, também não teria sentido se a gente fôssemos ocupar um espaço infinito como extensão mesmo de nossa própria vida. Não. Nós só somos felizes e podemos estar bem a partir desse limite, dessa finitude mesmo. É isso que vai nos impulsionar para não nos acomodar, não deixar as coisas como estão, mas a partir daí nos lançar no mundo, estar aberto às possibilidades que a vida nos oferece. Quando o senhor fala estar aberto às possibilidades que a vida nos oferece, me faz pensar que o amanhã pode não chegar. Então, gente, a vida é hoje. Podemos tomar atitudes, podemos escolher a pessoa que podemos ser. Sebastião, o que é finitude? Você já definiu várias vezes aí, Sandra. Nosso primeiro bloco acabou, o segundo vai acabar, o terceiro vai acabar e o programa vai acabar. E o que vai ficar? Os ouvintes vão ficar com esse programa gravado e vão poder ouvir várias vezes. O que vai ficar é o sentido desse encontro. E o sentido desse encontro ele vai se renovar a cada dia. Eu digo para todo mundo, eu vou morrer hoje. Todos nós vamos morrer hoje. Porque vamos dormir, porque o sono é uma morte. Você não sabe se acorda no dia seguinte. Você não pode afirmar que eu vou dormir e vou acordar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O eu que você se tornou hoje, amanhã já vai ser diferente. Você vai acordar com outros pensamentos, outros propósitos. Então, o segundo que passou já é passado, já morremos um segundo atrás. Então, uma passagem interessante, Sônia, é que antes de Jesus ser morto, né, uma mulher, Maria, chegou e derramou o perfume mais caro que ela tinha sobre ele. E as pessoas ficaram, está dizendo que ele morra? Não estou dizendo que ele morra, mas olha só. Aí ele fala o seguinte, ó, ele quis demonstrar que o velório pode ser um ambiente de lágrimas, mas deve ser, acima de tudo, um ambiente saturado de elogios e recordações solenes. O luto deve ser um ambiente perfumado, uma homenagem para quem partiu. Um ambiente para contar seus gestos, declarar suas recordações, comentar suas palavras. A maioria dos seres humanos tem algo para ser declarado. Então ele pede que devemos contar nesse momento, declarar todo o significado dessa pessoa durante a vida. E as pessoas às vezes vão lá para lamentar. Antigamente, né, os processos, quando as pessoas sentiam que estavam morrendo, elas reuniam as famílias, né, chamavam o padre para dar essa emoção. Ele preferia morrer no meio da família, depois a família celebrava um cortejo até o sepultamento. A morte está sendo modificado seu entendimento com a tecnologia. As pessoas acreditam que usando tecnologia, ela vai postergar o tempo dela de vida. Muito obrigado, Sebastião. E me faz pensar que finitude é conhecer a preciosidade do dia de hoje. E suas palavras também, Sebastião, me fazem lembrar sobre o filme mesmo que você mencionou, que devemos registrar e não chorar, mas sim agradecer, porque tivemos a oportunidade de abraçar aquela pessoa, de nos tornarmos pessoas melhores. Gente, temos essa oportunidade nos nossos relacionamentos. Como escolhemos viver a vida, como escolhemos nos relacionar. Pensem sobre isso. Eu penso também, todos os dias. E Sebastião falou em desespero, professor Gutenberg também. Passo a palavra, a pergunta que chegou da produção para o Sebastião primeiro. O que leva uma pessoa ao desespero? Você, Sebastião, que lida com isso todos os dias em seu consultório, essa é fácil? Bom, aí a gente vamos entrar numa terapia de novo, né? Um dos pressupostos que o Victor Frankl fala assim, nós temos a liberdade de viver, mas também tem a liberdade do que para viver, para que estamos vivos. Tá? Então, esse posicionamento, nós temos que nos posicionar frente a algo, com valores, porque somos livres para poder responder aos chamados que a vida nos faz, mas também assumir a vida como missão. Se nós não fizermos isso, qual é o sentido? Se nós não vermos a vida como missão, cadê a liberdade? Cadê a responsabilidade? Então ele nos dizia, ele já falou assim, nós temos que ter uma estátua na costa leste, na costa oeste, uma estátua da liberdade, uma estátua da responsabilidade. Para eu ter a vida com liberdade, eu tenho que ter responsabilidade durante ela.
Se eu não tiver essa visão, um sentido durante a vida, como eu vou poder dizer que eu estou vivendo com responsabilidade? E nós, seres humanos, nós temos que viver a nossa vida e ser exemplo para as pessoas que olham para nós. Se nós tivermos uma vida desregrada, em que não preservamos, não tomamos cuidado com a nossa vida, qual é o exemplo que nós vamos dar? No último programa a gente conversou um pouco sobre os exemplos que temos que dar. A nossa vida, ela tem que ser um estímulo para que as pessoas dizem, mas aquela pessoa faz isso e é tão feliz, eu não vou conseguir ser feliz como ela. Mas o que eu posso me espelhar, o que eu posso criar, o que eu posso inovar na minha vida e procurar me fazer feliz? Porque o Victor Frankl é o seguinte, o sucesso, a gente não tem que procurar o sucesso, não tem que procurar a felicidade. Nós temos que nos dedicar a algo, a uma causa, a alguém, a amar alguém, criar alguma coisa, mas que seja significativo para alguém, mas principalmente significativo para a pessoa que vive a sua vida. A gente compreende que a morte é algo difícil de ser falado, nós falamos de morte, mas não é só a morte morrida, gente. Vamos pensar na morte também como nossas perdas. Às vezes perdemos um ente querido no sentido de separação, às vezes perdemos um emprego, né? Então tudo isso nos leva a um luto, leva a pessoa humana. Por que eu digo isso? Na prática clínica, como psicóloga clínica, acompanhamos, né, muitas pessoas em luto porque perderam um relacionamento de anos, foi desconstruído, então aquela pessoa ela carrega aquele tom do enlutamento mesmo. E trabalhar trabalhar clinicamente com este paciente tem a ver com trabalhar com finitude. Né? Morte de alguma coisa, algo que acabou. A morte não significa um fim. Né? Para nós, cristãos, falamos de que a vida é eterna. Temos a vida eterna, mas estamos falando pela ciência aqui. Eu gostaria que o professor Gutenberg também falasse um pouco de como é importante se vivenciar o luto. Sim, a questão do desespero humano, né? O desespero humano tem a ver um pouco com os nossos apegos às coisas. Se morre alguém que amávamos, então muitos querem desistir de viver, né? Porque alguém que amava ou algo que tinha um peso afetivo muito grande para essa pessoa, então querem desistir de viver. É como se tudo tivesse perdido sentido, porque ele morreu, não tem mais sentido fazer mais nada, porque perdi isso. Não. Então, o desespero humano tem uma relação direta com a nossa atitude básica no mundo, o nosso apego exacerbado às coisas. Então, daí que não devemos, né? Podemos, mas não devemos. Na medida em que perdemos algo ou alguém, na medida em que somos atingidos pela finitude ou pela morte, não devemos desesperar, mas devemos trabalhar a nossa atitude diante desses fatos. Né? Eles exercem um impacto muito grande sobre o nosso modo de ser, sobre o nosso ser assim, como sentimos, como vivenciamos. Mas, repito, tem a ver com a nossa, o nosso sentimento exacerbado em relação às coisas, aos objetos e às pessoas no mundo. Né? Então, de certa maneira, temos que ter um certo desprendimento em relação às coisas que nos são mais queridas, mais próximas e que mais amamos, porque elas também um dia terão que partir. Tudo aquilo que amamos, um dia vamos perder. Né? Isso é parte da transitoriedade da vida. E temos que amadurecer para isso. Não só emocional, né? Mas também espiritualmente. Isso está na essência mesma do existir humano, do confrontar o sofrimento, a culpa e a morte. É perfeito. E por que é importante falar do luto, Sebastião?
É uma pergunta interessante. Falar e viver, né? Eu acho que o mais apropriado. Só que as pessoas confundem falta com saudade. Para entender o luto tem que fazer a diferença de falta e saudade. Vamos dar um exemplo aqui. Se a pessoa vai numa loja e compra um celular, já tem um serviço lá que ele transfere todo o conteúdo de um celular para o novo. Então ele sai dali o seguinte, ele saiu com outro aparelho, mas o conteúdo está dentro. Agora, se essa pessoa vai comprar, vou lá comprar um celular, pega um carro e esquece esse celular dentro do carro, e quando ela se dá conta que perdeu o celular, ela vai sentir falta do conteúdo daquele celular. E não vai conseguir aquilo de volta. Ela vai ficar sentindo falta, vai ficar se lamentando. A saudade, quando foi transferido o conteúdo, a saudade vai ficar porque a cor era preferida, eu estava acostumado com aquele celular. Então, saudade e falta, ela está literalmente atada ao luto. Quando a pessoa entende que as coisas, como o professor Gutenberg falou, as coisas vão terminar, eu tenho que me preparando para esse momento. Só que muitas pessoas não se preparam para esse momento. E quando chega o dia derradeiro, a pessoa não aceita aquele acontecimento. Nós somos seres finitos, como o senhor falou. E quando as pessoas não entendem isso, elas não vivem a plenitude em vida e querem, naquele momento ali, resgatar toda uma vida não vivenciada junto com essa pessoa. Então fica uma situação muito triste, não só para as pessoas que estão ao lado, e nem para quem partiu, mas uma situação triste para quem ficou, porque eu não posso mais resgatar a vida que deixei de ser vivida. O luto é um processo que pode durar até 3 anos de uma forma saudável. Quando passa de um tempo doce, ele passa a ser patológico, passa a ser um luto crônico, e tem que ser trabalhado, tem que buscar esse trabalho com apoio profissional. Obrigada, Sebastião. Está chegando aqui uma pergunta do Paulo Roberto de Botafogo. Muito obrigado, Paulo. Você que é ouvinte aqui assíduo do nosso programa, está sempre colaborando. E eu vou passar essa pergunta para o professor Gutenberg. Já estamos até falando sobre isso. E ele pergunta, professor, por que a morte tem sentido? Sim, porque nós só podemos estar no mundo, como entes no mundo, aberto a criar, a produzir, a amar, a fundar a nossa existência, porque não somos algo acabado no mundo. Temos uma missão no mundo. Nós já vemos no mundo pronto, aí dentro de um automatismo, né? Não nascemos programados pela espécie, muito pelo contrário. Nós temos que crescer, amadurecer no tempo, né? Numa espacialidade, num espaço e dentro de um tempo. Isso é que vai dar sentido à vida. Se fôssemos infinito no espaço e no tempo, então não haveria o que questionar. É verdade, né? Professor. Então, essa configuração é que temos que ter em mente. Nós só somos livres graças às nossas limitações. E não por conta, como se elas não pudessem estar aí. São as barreiras que temos que superar, que temos que confrontar. Muito obrigada, professor. A produção já sinalizou, dizendo que precisamos terminar mais esse bloco, e eu, para complementar, eu diria que a morte nos ensina muito a viver. E conversar sobre esse tema, finitude, morte, eu diria que é essencial. Por quê? Somente pensar na nossa finitude nos leva ao homem, leva o ser humano a viver a sua vida de forma mais plena. Gente, aguardem aí que é só um minutinho e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Gente, o programa está muito interessante, com 2 convidados maravilhosos. Sebastião Ferreira, que é especialista em até em finitude,
né? Aliás, todos nós somos, né? Porque vivemos uma vida com sentido. Mas Sebastião é especialista em ideação suicida, como ele já falou, mas o tema de hoje é o sentido da vida e o sentido da finitude. Foi um tema pedido por vocês, queridos e amados ouvintes. Também aqui presente nos estúdios da Rádio Catedral, estamos com o professor Gutenberg, ele que veio lá de Campina Grande, Paraíba, que é da paróquia Nossa Senhora da Guia. Ele está aqui presente, abrilhantando esse programa Viver Bem. E as perguntas estão chegando. Mais uma pergunta aqui, eu vou começar agora com o Sebastião, que é psicólogo clínico, professor também. Sebastião, recentemente uma parte do mundo parou em função do funeral da rainha, não é isso? Por que a morte de uma pessoa famosa causa tanta comoção? O ouvinte não quis se identificar. Isso é interessante, uma pessoa famosa. Exatamente. E eu fico pensando nas pessoas que não são famosas. Exatamente. É. Mas precisamos focar por que a morte de uma pessoa famosa. As pessoas que... Eu escutava muito, nossa, mas essa rainha que está durando mais tempo no trono, está vivendo. Olha só quantas pessoas já morreram e ela não. Uma pessoa que tem uma longevidade, ela é celebrada a cada dia porque ela serve de espelho para as pessoas. Então, quando as pessoas veem que uma pessoa assim, ela tem uma assertividade durante a vida, ela tem as escolhas adequadas, ela dá exemplo durante a vida, ela se posiciona na vida. Então, era uma pessoa que tinha autoridade, mas exercia essa autoridade com sabedoria. Então, o que as pessoas foram fazer lá é um tributo a uma pessoa que, enquanto viva, ela serviu de exemplo. Você pode ver que há outras pessoas famosas que morrem no mundo e não tem um funeral com aquele. Não é só que ter um ritual da realeza e de um país, mas é o que a pessoa significava. Nós tivemos um outro exemplo, né? Ayrton Senna. O mundo todo comemorou a morte de Ayrton Senna. Comemorou não, né? Vivenciou aquele momento. Esteve lá para fazer a sua última homenagem. Então, as pessoas que são proeminentes, elas deixam um legado. Ninguém vai esquecer mais a Rainha Elizabeth por tudo aquilo que ela viveu, por tudo aquilo que ela significou na vida. Quantas pessoas não vão ter uma fotografia, não vão ter uma lembrança desse dia? Esse dia vai ser marcante na vida de muitas pessoas por muitos e muitos anos. Sim, a pergunta, professor Gutenberg, foi: recentemente uma parte do mundo parou em função do funeral da rainha. Por que a morte de uma pessoa famosa causa tanta comoção? Foi a pergunta de um ouvinte que não quis se identificar. Bom, então, observem que o que é que se dá aí? Se dá que a pessoa, o que ela significou para uma comunidade, para um povo, para uma família. Quer dizer, por que é que teve tanta repercussão a morte da Rainha Elizabeth II, né? Ela, certamente, enquanto monarca, chefe de Estado, ela marcou uma era, né? Então, ela marcou profundamente a vida de um país, de um povo, como símbolo, como referência. Então, isso não se dá somente, cada ato, cada atitude nossa é um monumento para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então, se a vida dela foi significativa, não por conta da fama, do prestígio ou do poder, não, mas porque no tempo e na finitude, enquanto pessoa no mundo, ela foi capaz de dar algo de si que pudesse ser para as pessoas um modelo, um protótipo, um exemplo, né? Então isso é que é decisivo. Nós, mais do que nunca, na nossa sociedade de hoje, precisamos de pessoas que sejam referências, que possam projetar no mundo
uma atitude, uma vida no sentido de poder contribuir para que as pessoas possam tomar também a sua vida como tarefa, como propósito e torná-las significativas. E é claro que não é somente a figura da monarca que faz com que, não, mas é como ela se posicionou no mundo, ou como eu me posiciono no mundo, o que eu faço com o cotidiano da minha vida, que possa ser significativo para a minha comunidade. Muito obrigada, professor. A pergunta da Rejane de Realengo, também é uma ouvinte muito participativa aqui do programa Viver Bem. Ela pergunta ao senhor: professor Gutenberg, qual é a pior forma de lidar com o sofrimento? Ela não fala melhor, fala Sim. pior. Sim. Qual é a pior forma de lidar com o sofrimento? Rejane, muito obrigada por suas participações aqui, e eu passo a palavra para o professor. Nós podemos ter, Rejane, 3 atitudes básicas em relação ao sofrimento. Podemos nos revoltar contra o sofrimento. Essa seria talvez a pior forma. Se revoltar contra o sofrimento não vai ser uma solução satisfatória. Isso vai nos tornar muito mais, de certa maneira, ou agressivos, ou muito mais frustrados ainda. Vamos nos sentir muito mais vazios de nós mesmos. Então, também podemos aceitar passivamente o sofrimento. Ter uma atitude de passividade diante do sofrimento. Não, isso também não vai ajudar. As coisas vão ficar como estão. Mas temos ainda uma outra atitude que podemos que vai, de certa forma, reconfigurar a vida da pessoa que sofre, do homem que sofre. Quer dizer, tentar fazer algo com aquilo que nos atingiu, ou com aquilo que fizeram conosco, ou que causa sofrimento, seja uma pessoa, seja uma situação no mundo, né? Uma situação econômica, social, política, ou pessoal, ou uma injustiça, enfim, o que for. Uma doença, né? Incurável, enfim. Diante da dor, sobreviver é encontrar um significado na dor. Então, temos que significar o sofrimento. Isso que a logoterapia propõe. Nós podemos dar sentido à vida na medida em que somos capazes de confrontar o sofrimento, a culpa e a morte. Então, são 3 atitudes básicas. Posso me revoltar contra, posso me acomodar e posso ainda tomar essa situação que é sofrível e transformar ela numa causa, numa luta por uma causa, numa missão. Quer dizer, somente o sofrimento, que é objeto de uma intenção, quer dizer, se eu sofro por uma pessoa, por uma missão, a luta por uma causa, ou para superar uma doença, então eu vou a partir daí poder reconfigurar. Essa seria a atitude mais adequada para confrontar a dor. Posso complementar? Sim, claro. Eu gostaria de dizer também que ela pergunta qual é a pior, né, forma de lidar com o sofrimento. Então eu diria, Rejane, que a pior forma é negá-lo. Não devemos negar a nossa existência. Se na nossa existência tem sofrimento, segundo Viktor Frankl, o psiquiatra vienense, né, fundador da logoterapia, ele afirma que a vida tem sentido, sim, em qualquer circunstância. E a vida tem sofrimento. Então, a pior forma, eu diria que seria negá-lo. Sebastião. Ouvindo você, professor Gutenberg, me fez lembrar a história do Pinóquio, em que o Gepeto vai lá e pede para a fada transformar o boneco em uma pessoa. E ela, quando realiza o desejo, toca aquele pedaço de madeira, é dado uma graça. E ela diz para ele: se você quiser se tornar um menino de verdade, deve provar que é capaz de ser generoso, sincero e valente. Só dependia do Pinóquio provar. E
E uma segunda condição, ouvir a consciência para saber escolher entre o certo e o errado. E começa a aventura do Pinóquio de madeira, deixou de ser um vegetal, agora com liberdade, que precisava ser usada com responsabilidade e não mais condicionado a ser movido pelas cordas de uma marionete. E esse momento que nós temos que nos posicionar diante da vida é lembrar que nós nascemos com essa responsabilidade de usar a nossa consciência e aprender a fazer escolhas. Quando aprendemos a fazer escolhas, nós aceitamos as consequências do resultado das nossas escolhas. E a morte é uma escolha que é dada ao seu nascimento. Essa escolha já foi dada a você. Sebastião está poético hoje, profundo, sim. Mas Sebastião, como psicólogo clínico, escritor também, que fala muito sobre essa finitude. Mas perguntas têm chegado. Gente, agora tem uma pergunta bem delicada da Sandra. Sandra Mota. Essa pessoa eu conheço de perto. Muito obrigada, Sandra Mota, pela sua participação. A Sandra reside em Bangu, atualmente, e ela pergunta ao Sebastião qual é a melhor forma de contar para uma criança sobre a morte de uma pessoa muito próxima, Sebastião. E depois eu passo essa mesma pergunta para o professor Gutenberg. Sônia, uma boa pergunta. Eu vivenciei isso 14 dias durante os meus atendimentos lá. E principalmente nessa pandemia, que várias pessoas perderam a vida, chegava lá, né, a mãe, a avó, o pai. Como é que eu vou falar para ele que a pessoa faleceu? Como você fala da vida, você tem que falar da morte. O medo que a pessoa está sentindo, o adulto está sentindo de falar para a pessoa, a criança ainda não tem uma consciência do que é a morte. Maturidade. Não tem essa maturidade para entender o que é a morte. Então, a forma como se fala é que é primordial. Então, a pessoa tem que entender que tudo termina. Mas não é fazer com que a pessoa... E muitos evitam que as crianças compareçam ao velório para se despedir. E às vezes eu penso, mas cadê a pessoa? A pessoa não está mais aqui. A pessoa tem dificuldade de falar. Eu acompanhei um caso em que o filho mais velho morreu e a mãe tinha uma outra filha. E ela ficava assim, mas como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? E depois essa criança ficou vivenciando vozes num celular. Ah, cadê ele? Cadê ele? Não, ele não chegou ainda. É uma dificuldade muito grande. Então, na terapia, essa mãe, assim, primeiro você tem que aceitar a morte. Quando você aceita a morte de alguém, você sente a vontade de falar para isso. Acompanhei um caso muito bonito de uma criança de 1 ano e 2 meses que morreu. E o pai se negava a chorar. E não deixava que a esposa e mais 2 filhos chorassem. Durante a sessão de terapia, ele teve, numa sessão, ele chorou na sessão e libertou as pessoas de prantearem as pessoas que faleceu. Então, uma dificuldade muito grande que eu vejo nessas pessoas falarem para as crianças sobre isso, a dificuldade é delas, a dificuldade não é da criança. Ela não se sente bem contando para a pessoa que aquela pessoa partiu. Sim, e você falou, Sebastião, algo muito interessante, que é importante, sim, lidar com essa finitude desde sempre, mas a forma, eu gostei disso, não é omitir, mas a forma como se conta para uma criança, com cuidado, com acolhimento, com amor, porque, afinal, é uma criança. Não devemos esquecer, né, que é uma criança que estamos falando. Por incrível que possa parecer, professor Gutenberg, professor Sebastião, a produção está dizendo que o nosso programa terminou, faltou só um minutinho. Nós podemos com um negócio desse? O programa é tão bom, que a gente não sente. Você que continua encaminhando aqui as suas perguntas, suas dúvidas para o WhatsApp da Rádio Catedral, podem ficar tranquilos que responderemos, podem continuar enviando sobre esse tema, que teremos o cuidado, a produção terá o cuidado de nos encaminhar, nos passar, e registre aí que o nosso WhatsApp é 3231-3560.
Queremos agradecer principalmente a audiência dos nossos ouvintes do programa Viver Bem, a toda a equipe técnica, Isoneto, Elizabeth Martins, aos convidados aqui presentes, professor Gutenberg, o psicólogo Sebastião Ferreira. E gostaria, professor Gutenberg, que o senhor pudesse deixar uma mensagem, uma palavra, uma frase aos nossos ouvintes. Sim. Me dizer que foi uma alegria imensa poder estar aqui no Rio, poder participar aqui com a Sônia, da Logo Rio, do programa Viver, né? E dizer a vocês que, apesar da morte, apesar da dor, temos que afirmar a vida acima de tudo. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A vida é plena de sentido. Linda isso. Sebastião, uma mensagem também, seu contato? Bom, o meu contato, né, é 21 981 76 9766. 21 981 76 9766. A mensagem que eu vou deixar, Sônia, que está no meu Instagram. A vida é o caminho, seja humano. É lindo isso. Seja humano. Eu também quero deixar mensagem. Estou tão emocionada aqui, professores falando dessas mensagens tão lindas. E eu registrei uma mensagem para finalizar esse programa de domingo, né? O programa Viver Bem, que é de psicologia e espiritualidade. Eu quero dizer a todos vocês que antes eu preciso deixar o nosso contato da Clínica Viktor Frankl, onde tanto Sebastião, eu e outros, somos 12, compomos um time de psicólogos especialistas em logoterapia. O nosso WhatsApp é o 99506-6463. Trabalhamos com as questões sociais também, nos procure lá. A minha mensagem é: sabemos que a morte deixa uma dor que ninguém pode curar, mas sabemos também que para se viver bem a vida que a gente tem é ter a certeza de que o amor deixa memórias que ninguém pode apagar. Assim conseguiremos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.